Bem-vindos de volta ao canal da Rotuno. Estamos aqui com o guia definitivo de como iniciar a nacionalidade portuguesa. Nesse quarto episódio, nós vamos falar então como dar a entrada no processo. Meu nome é Gustavo Guerra, eu estou aqui com o Bruno Malman e vamos para o episódio. Nesse episódio, a gente vai falar então como dar a entrada no processo. O que a gente já viu até então, né? Quem tem direito, né, Bruno? Como organizar as certidões no processo aqui no Brasil e como procurar localizar a certidão do português lá em Portugal. Conseguir emitir todas essas certidões, qual o próximo passo, Bruno? Então, para iniciar o processo, a gente tem que emitir as certidões. Emitindo as certidões, nós temos que legalizar esses documentos, para esses documentos terem validade a nível internacional, ou seja, a nível estrangeiro, a nível de Portugal. E hoje em dia existe um tratado, né, chamado Tratado de Haia, que foi estabelecido a apostila de Haia, que ele compensa a legalização. A legalização era feita através do consulado e hoje, através da apostila, essa legalização ela é dispensada. Então, o documento que antes era legalizado, ou seja, a gente tinha que ir no consulado e o corpo consular dizia, de fato, essa assinatura é autêntica, é do cartório tal. Hoje não. Hoje a apostila já faz essas vias que a legalização fazia. Então, a apostila, ela legaliza e ela torna aquele documento válido a nível estrangeiro. Então, quando a gente emite os documentos, a gente tem que apostilar esses documentos para esses documentos terem validade no estrangeiro. Perfeito. Uma das dúvidas que o pessoal mais pergunta aqui na Rotuno na hora de iniciar o processo é sobre as correções nas certidões. É necessário fazer essas correções, Bruno? Então, para iniciar o processo, não precisa corrigir, basta iniciar o processo. Mas é bem importante a gente ter consciência de que erros poderão causar indeferimentos, projetos de indeferimento ou solicitação de correção. Isso pode travar o processo ou, inclusive, impossibilitar o processo. Então, de fato, se a gente encontra um erro registral, ou seja, naquela certidão de nascimento do filho do português ou do neto do português, algum nome está com a grafia errada, é importante que a gente faça essa retificação. E essa retificação pode ser a nível administrativo, direto no registro civil competente para aquele registro, ou através de um processo judicial. E aí, quando o processo de fato estiver certinho, ou seja, já com as retificações feitas, a pessoa legaliza os documentos, ou seja, apostila aqueles documentos para ter validade internacional e com a pasta, ou seja, o processo todo pronto, ela apresenta esses documentos para aquela autoridade que é competente para analisar aqueles pedidos. Perfeito. E quais são as formas de eu dar entrada no pedido? Eu já legalizei, eu já fiz essas correções nas certidões necessárias. Como é que eu dou entrada no pedido? Então, os principais pontos, né, de entrega, digamos assim, pontos de entrega desses documentos são consulado, para aquelas pessoas que estão no estrangeiro e não têm interesse em enviar o processo para Portugal, ou através da conservatória que possua o balcão nacionalidade. Não é qualquer conservatória que tem competência para analisar esses tipos de processo. Então tem que protocolar naquela conservatória que tem competência. Ou seja, processo de nacionalidade para netos, a competência exclusiva para análise é da Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa. Processos de filhos podem ser analisados por outras conservatórias, mas, repita-se, não é todas as conservatórias. Tem que ter a prerrogativa do balcão nacionalidade. O pessoal pergunta muito aqui no canal e quando está iniciando o processo, qual é o custo desse protocolo, desse pedido? Como é que funciona os emolumentos que eu tenho para dar entrada no pedido de nacionalidade? Então, essa é uma boa pergunta, tá? Conforme a gente falou, a gente tem que apresentar a documentação, a gente tem que apresentar o formulário, ou seja, a declaração de vontade que a gente quer ser português, ou seja, eu, neto, tenho que declarar que eu quero ser português. É uma declaração de vontade, a gente expressa essa declaração através de um preenchimento de um formulário.
Além disso, nós vamos ter que pagar os emolumentos. Ou seja, o que são os emolumentos? São as custas daquele processo que o governo português exige para aquele procedimento. Ou seja, para o processo de neto, 175 euros. Para o processo de filho, 175 euros. Para os processos, por exemplo, de naturalização pelo casamento, aí são outros emolumentos, já estamos falando de 250 euros. E esses emolumentos eles podem ser pagos através de vale postal, através de cartão de crédito, pela plataforma do IRN, ou através de boleto bancário, se for feito pelo consulado, que era o consulado aqui de São Paulo, que era o consulado do Rio de Janeiro. E se o cliente quiser utilizar da expertise da Rotuno para fazer esse processo, como é que ele ser feito esse processo lá em Portugal? Então, quando o cliente contrata uma assessoria, um escritório especializado como a Rotuno, ele não vai precisar se preocupar com pagamento, de ter disponibilidade de banco português, de ter disponibilidade do cartão internacional, de saber se fez de fato o pagamento corretamente, se o preenchimento do formulário está correto ou não, se as certidões estão no formato correto ou não, se aquelas retificações necessárias foram feitas ou não foram feitas. Além disso, tem aquela, como é que eu posso dizer, tem aquela confiança ou aquela certeza de que o processo foi protocolado na conservatória competente para análise daquele documento. E também tem a confiança de que, se a conservatória exigir qualquer documento complementar, a gente vai ter condições de entender, interpretar aquele despacho e cumprir as exigências da melhor forma possível para aquele processo ser deferido. Então, se você já tem toda a documentação e quiser análise da Rotuno, entre em contato com a gente, que os nossos especialistas podem ajudar a fazer uma avaliação prévia nessa documentação e ajudar a protocolar o pedido lá diretamente em Portugal, agilizando o processo e trazendo um conforto para você. Nesse episódio, a gente falou, então, de como a gente iniciar o processo da cidadania. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que no episódio extra a gente vai tirar todas essas dúvidas aí de todo mundo que está trazendo. É importante também, só um último acontecimento que é recente, é a questão da informatização ou digitalização desses processos, né? A última alteração da lei, que veio ainda esse ano, ela estabeleceu que todos os processos deveriam ser informatizados, ou seja, se tornarem processos eletrônicos. Inclusive saiu aí na mídia nacional de que o processo de nacionalidade poderia ser via internet. Na verdade, é claro que o processo pode ser via internet se esse processo se transformar num processo eletrônico. Como todo processo eletrônico ele é através da internet, aquele pedido vai ser através da internet. Mas não é que o processo vai ser vai ser facilitado ou resumido, qualquer outra forma. Não. A única coisa é que o processo deixa de ser físico, ele passa a ser eletrônico e a plataforma de protocolo vai ser virtual, de vez de ser presencial. Então, é uma questão que ainda não foi regulamentado. Por que não foi regulamentado? Porque a gente não tem ainda a plataforma disponibilizada para fazer esses protocolos e a gente também não sabe como que aquele cidadão comum, que não tem cartão cidadão, que não tem uma assinatura eletrônica, vai poder submeter e validar aqueles documentos que ele está submetendo. Diferente se ele for representado por um solicitador ou por um advogado, que esse sim, por ter um certificado eletrônico que valide que ele é um profissional e que ele pode validar aquelas certidões, ele vai poder submeter esses processos sem nenhum problema. Então, isso é uma questão que ainda vai ser regulamentado aí nos próximos meses. Acredito que até o final do ano essa questão dos processos eletrônicos vai estar resolvido e já vai estar implementado em Portugal, que vai trazer mais conforto e mais celeridade para todos. Perfeito. Se você está chegando agora no canal, se inscreve, deixa já o seu like, confere no próximo episódio como acompanhar o processo lá em Portugal. Até o próximo vídeo.